Oi gente, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês todos os livros que eu já li até agora em 2025 e aproveitar e fazer algumas indicações de livros cristãos que vocês com certeza devem ler. O primeiro livro, gente, que eu li no ano foi uma ficção, na verdade falando melhor, uma alegoria. Eu não sei se é muito conhecida. O Peregrino de John Bunyan é muito conhecido, mas já a Guerra Santa não é muito conhecida e o Peregrino, gente, é um dos meus livros favoritos. Sempre que eu estiver falando de livro, com certeza eu vou estar falando sobre o Peregrino, porque é o meu livro favorito. E esse Guerra Santa também é de John Bunyan, que na minha opinião, tirando os escritores da Bíblia, John Bunyan é o melhor escritor, até melhor que C.S. Lewis, então me perdoem aqueles que acham que C.S. Lewis é o melhor escritor. John Bunyan é o melhor escritor. Mas claro que eu também gosto muito de C.S. Lewis, mas John Bunyan pra mim ele é o melhor. Então a Guerra Santa ela é uma alegoria que vai falar sobre uma cidade chamada Cidade Alma Humana. E vai falar sobre um príncipe, que é o príncipe Emanuel, mas também sobre outro príncipe chamado Diabolos. Então, esses dois príncipes lutam para ter a cidade de alma humana. Então, já dá para entender que o príncipe Emanuel se trata a Jesus e o Diabolos se trata o inimigo da nossa alma. Então, trata como que aquela cidade representa a nossa alma. E há essa guerra entre o inimigo e entre as forças celestiais sobre Deus, para conquistar a nossa alma. Então é muito legal os personagens, é muito interessante, é muito criativo, todo esse livro é muito legal e vai trazer sempre essa moto, me perdoem, mas sempre vai trazer essa guerra entre o Diabolos e o príncipe Emanuel para conquistar essa cidade de alma humana. E muitas vezes o que acontece é que a cidade de alma humana permite com que o Diabolos entre nessa cidade e tome ela. E vai dizer no começo que a cidade ela tem fechaduras por dentro, que somente os cidadãos da cidade podem escolher quem entrar. Então eles são enganados, deixam o Diabolos entrar, depois Emanuel volta. Então é muito legal, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é uma ficção, uma alegoria cristã maravilhosa. E olha só, gente, ele é um livro muito lindo. Olha só as folhas laranjas e vem com ilustração, olha. Deixa eu dar aqui um pouco de spoiler. Ele é um livro muito perfeito, gente. Eu comprei ele lá na CPAD. E é uma ficção cristã que traz muito ensino, onde Deus fala muito através dessa história do Bunyan e eu marco muito, de verdade. Deixa eu ver mais aqui alguma imagem que tem. Ele é cheio de imagens, olha. Ele é cheio de imagens, ele é perfeitinho, gente. Ele é muito perfeito. Vem com essa marcadorzinho de página assim mesmo, colado no livro. E ele é muito bom, gente. Ele é muito bom mesmo. Às vezes ele se torna um pouco cansativo a leitura, mas ele é muito bom, vale muito a pena ler. Então esse foi o meu primeiro livro, A Guerra Santa, de John Bunyan. O segundo livro que eu li já foi mais um livro de ensino, que ele não é meu, é da minha irmã. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Então fala, se Paulo fizesse uma visita às igrejas do Brasil, o que é que ele diria? Se ele fosse escrever uma carta. Então fala muito sobre o que tem acontecido nas igrejas de hoje em dia, os tipos de evangelhos, o evangelho antropocêntrico, do homem no centro, os tipos de adoração que estão acontecendo na igreja onde Deus não é o centro, o protagonismo do homem no culto. Então traz assuntos muito interessantes para a igreja hoje em dia. Então traz muitos conselhos. Então esse livro aqui ele é maravilhoso e vale super a pena. O terceiro livro que eu li foi esse aqui, O Privilégio de Ser Mulher, que ele também é da minha irmã. E ele vai falar sobre a feminilidade cristã, vai falar sobre a pureza da mulher, sobre a modéstia, vai falar sobre o feminismo, né, que nós devemos ser contra o feminismo, vai falar que não tem problema em ser frágil e também fala sobre a missão da mulher. Então esse livro também vale muito a pena, ele é pequenininho, ó, mas ele é muito bom, principalmente para nós mulheres cristãs. O quarto livro, deixa eu ver se eu não me perdi nas contas, o quarto livro que eu li é O Desafio da Evangelização. Ele é da CPAD e esse livro, gente, ele é muito bom. Ele nos desperta a vivenciarmos o evangelismo. Ele vai falar sobre os nossos pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wingre, vai chegar uma página que ele vai falar sobre eles. Vai falar que o evangelismo é a missão mais importante da igreja, que a igreja não deve viver somente em quatro paredes, mas que devemos sair e evangelizar. E o bom é que
ele vai trazer o evangelismo em várias áreas. Evangelismo para crianças, evangelismo para pessoas com deficiência, para grupos religiosos, na era digital. Então, traz muitos conselhos e dicas de evangelismo para toda a área. Então, ele é muito bom, esse livro. Você que tem interesse aí em missões, em evangelismo, esse livro aqui é muito bom. O quinto livro que eu li foi Frida Wingre, a biografia sobre essa mulher de Deus, Frida Wingre. Para quem não conhece, ela foi a mulher de Gunnar Wingre, que é um dos pioneiros da Assembleia de Deus aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são todos suecos. Eles vieram lá da Suécia com a missão de pregar o evangelho aqui no Brasil, e através deles o evangelho cresceu aqui no Brasil, o batismo com o Espírito Santo, as doutrinas. A Assembleia de Deus foi fundada através desses pioneiros. Então é muito legal a história da Frida Wingre, porque realmente há coisas que tem aqui coisas que ela anotou, composições dela, relatos dela, tem imagens dela, dos filhos dela, conta desde de quando ela se une da juventude dela, que ela estudou, ela fez enfermagem, como ela conheceu o Gunnar Wingre. Muito bonita a história deles dois, se você quer saber. Não é uma história qualquer, é uma história que realmente a união deles foi um propósito de Deus. A chegada deles no Brasil, o desafio que eles enfrentaram aqui no Brasil, os filhos dela, a perca de um dos filhos que ela teve. Fala sobre a morte de Gunnar Wingre e sobre também a morte dela. Então é um livro muito bom que vai falar, que você vai conhecer melhor sobre a história das Assembleias de Deus através da vida de Frida Wingre, uma das pioneiras, esposa de Gunnar Wingre. Então é muito bom, tem imagens, é cheio de conteúdo, nos inspira a fazer missões. Ela que foi uma grande mulher de Deus, que era musicista, era compositora, pregadora, ela foi uma grande mulher de Deus, então nos dá um grande exemplo. Tem aqui o jornal que ela escrevia também, Boa Semente. Então é muito bom esse livro, muito bom mesmo. O sexto livro que eu li foi A Bíblia através dos séculos. Ele realmente é um livro muito de estudo. Fala sobre muitas áreas da teologia bíblica, fala sobre a história das traduções bíblicas, o que os escritores, os tradutores, na verdade, enfrentaram para traduzir a Bíblia, as perseguições, para que outros povos tivessem a Bíblia em suas línguas. Então, fala sobre o cânon bíblico, sobre os livros, sobre a ordem cronológica bíblica, sobre geografia bíblica. Ele é um livro muito completo sobre o estudo da Bíblia. Falar sobre as dificuldades da Bíblia, a cultura do povo bíblico. Então é muito bom mesmo esse livro. Esse livro, ele me incentivou ainda mais a estudar a Bíblia, a saber mais sobre a ordem dos livros da Bíblia, a saber de cor. Eu até estudei por meio dele por cor dos livros da Bíblia. Então é um livro que vai te incentivar muito a amar mais a palavra de Deus. Esse livro é muito bom, vale muito a pena. Às vezes é um pouco cansativo ler, mas você termina ele com muito conhecimento sobre a Bíblia. Sobre a história no geral, a história em geral da Bíblia, a formação dos livros, os homens que foram inspirados por Deus. É muito bom mesmo esse livro. O sétimo livro que eu li, esse livro já estava na minha lista faz tempo, que eu já ouvi falar muito bem sobre ele, e agora eu sei o porquê, que é Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz verdadeira alegria. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele é um livro que confronta muito, porque fala sobre o ego humano. Ele fala que algo muito forte, que nós não devemos ter compaixão de nós mesmos. Como assim? Nossa, se uma pessoa assim qualquer escutasse isso. Mas o escritor, ele vai explicar melhor sobre nós sairmos do centro e amarmos mais, termos mais compaixão do próximo. Porque às vezes nós temos compaixão tanto por nós mesmos que acabamos esquecendo o próximo. Então eu vou tentar ler aqui alguma coisa. Eu sempre gosto de escrever as partes que me chamam a atenção nessas bordas do livro aqui. Eu vou tentar ler aqui para vocês alguma frase do livro. Ele vai falar: a humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim mesmo
Então ele fala sobre isso, sobre que o evangelho é ter compaixão do próximo, é colocar o próximo acima de você. Olha só que difícil. Então ele é um livro que confronta muito, mas que é muito necessário. Olha, outra frase: quanto mais compreendo o evangelho, maior o nosso desejo de mudar. Então ele tem aqui muitas frases interessantes, fala muito sobre o evangelho, sobre o que é o verdadeiro evangelho, que é de humildade, não de ego, de orgulho, de antropocentrismo. Então é um livro muito bom, é uma leitura muito curtinha, mas que você consegue aproveitar muito e aprende muito. Esse livro é maravilhoso, Ego Transformado. Gente, nas minhas férias eu resolvi fazer releitura de alguns livros. E um dos escolhidos foi O Grande Divórcio. Eu li esse livro, eu acho que foi em 2023. Eu acredito que foi em 2023. E eu resolvi fazer a releitura dele. Foi o primeiro livro de Lewis que eu li, de C.S. Lewis. Na primeira leitura eu não tinha gostado muito, porque foi a minha primeira impressão da escrita de C.S. Lewis. E todo mundo que lê Lewis sabe que a escrita dele é muito culta, é muito formal. E às vezes se torna um pouco cansativa de ler. Então, na primeira leitura não foi tão proveitoso, mas na segunda leitura eu gostei muito. Eu aprendi até coisas que eu na primeira leitura não tinha aprendido, gente. Então, muito bom esse livro, muito bom mesmo. O final, ele vendo pessoas jogando damas, no tabuleiro de damas. Depois que eu procurei entender, assim, trouxe uma luz enorme. Vai falar sobre as escolhas, né? Esse livro, no caso, vai ser uma alegoria, O Grande Divórcio. Vai falar sobre o homem que vai no ônibus, que vai até o paraíso, e as pessoas decidem se querem ficar ali no paraíso ou querem voltar no ônibus e ir para o inferno, que era a cidade, entendeu? A cidade lá que era chamada do inferno. E as pessoas iam, e muitas pessoas iam e não queriam ficar no paraíso, porque lembravam que tinham alguma coisa mais importante, tinham que voltar. Então fala dessa alegoria. E o interessante é que o Lewis, ele é muito inteligente, né? Ele é fantástico. Ele vai fazer esse livro tipo, não bem um confronto, mas certo escritor, que eu esqueci o nome, mas depois eu vou tentar lembrar, escreveu um livro na época dele, falando do casamento do céu e do inferno. Aí ele escreveu esse livro assim, O Grande Divórcio, que não tem como ter casamento entre o céu e o inferno. E ele fez esse livro assim para rebater, O Grande Divórcio. Então esse livro é muito bom mesmo, essa alegoria. A gente vai ver que cada ser humano tem direito a fazer suas escolhas, tem um livre-arbítrio para fazer suas escolhas e realmente é isso. A vida é feita de escolhas. Então quais escolhas nós estamos fazendo? E as nossas escolhas vão nos levar no final para algum lugar. Então esse livro é muito fantástico. Gente, eu fiz mais 2 releituras, que foi O Peregrino. Gente, eu tô numa meta de ler O Peregrino todo ano, porque como eu falei, ele é o meu livro favorito, assim, tirando a Bíblia, porque a Bíblia é a mais, né? A palavra de Deus, que é viva e eficaz, não é qualquer livro. O Peregrino. O Peregrino é um dos meus favoritos. É uma alegoria também, e por isso que eu fiz essa releitura, por amar tanto. Gente, eu sempre choro lendo esse livro. Eu acho que eu já li 3 vezes, ou foi a minha segunda? Foi a minha segunda, e ele já é assim, o meu livro favorito. Eu tô nessa meta de ler ele todo ano. Eu não tô com ele aqui porque eu emprestei pra uma minha amiga. É por isso que eu não tô com ele aqui, mas eu reli esse livro novamente. Outro livro, releitura que eu fiz foi Amor de Redenção, que é um romance cristão de Francine Rivers, eu não sei falar bem. E ela é baseada na história do profeta Oséias, que Deus pede pra ele casar com uma prostituta, pra mostrar como que era a aliança de Deus com Israel, né? Então esse livro, ele é um pouco polêmico, algumas pessoas falam, por se tratar de um tema tão sensível, né? Que é uma garotinha que cresce sendo prostituta. Mas, gente, apesar disso, é um livro que eu gosto muito mesmo. Eu sempre choro ao final do livro. Sempre parece que eu li mais de 2 vezes, mas eu só li 2 vezes com essa releitura. Na primeira vez eu chorei, na segunda vez eu chorei. Porque tem algumas partes que é Deus falando com os personagens, então a pessoa termina de ler esse livro assim ciente, cheia do amor de Deus, que é o que a escritura consegue trazer, o amor de Deus, através do amor de Michael, né, Michael, pela personagem Angel, que sofre tanto, que cresce no meio da prostituição, e ela vai embora, ele vai atrás dela, então traz esse amor de Deus que não desiste de nós, apesar das nossas falhas e fraquezas. Eu sei que há algumas coisas erradas no livro,
É uma leitura que é para maior, eu acredito que é maior de 16, 18 anos, por ter temas sensíveis, como ela é muito nova, entra na prostituição cedo, mas é um livro que vale muito a pena ler.